Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos no período do Pentecoste, lembramos que nós somos cristãos chamados pelo nosso Deus, chamados na fé em Cristo para vivermos a nossa fé. E neste mundo, com tantos problemas e dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, cuidando de nós, nos abençoando diariamente, e um Deus que ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Por isso, o salmista no Salmo 138 diz assim: no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amen.
irmãos e irmãs, o grande problema da nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam paz, ânimo, alegria, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se não convivemos bem com o nosso próximo, se nós temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Cristo Jesus. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. Vamos fazer isso cantando. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoa todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e tem o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como o ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 138. O Salmo 138 nos diz que nós temos um Deus. Ele não está distante de nós, Ele está perto de nós. E Ele quer ouvir as nossas orações, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, e Ele quer nos ajudar. Salmo 138, pastor ler os versículos ímpares e a comunidade dos pais. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. Se ando em meio à angústia, o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. A leitura do Antigo Testamento escolhida para esta noite encontramos em Gênesis capítulo 18, versículos 20 a 33, onde Abraão, ele recebe a notícia de Deus de que Deus, por causa dos pecados, iria acabar com Sodoma e Gomorra. E Abraão sabe que o seu sobrinho Ló estava lá nessa cidade, e ele intercede pela cidade. E Deus diz que se tivesse ali alguns poucos que crescem, ele não destruiria a cidade por amor a esses poucos. Nós somos os poucos nos dias de hoje neste mundo mau. Deus está mantendo este mundo e abençoando este mundo porque nós estamos nele. Nós podemos e precisamos testemunhar a nossa fé e interceder por este mundo que está tão mal quanto Sodoma naquela época. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que vem até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles.
Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, serei-falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A epístola escolhida para hoje encontramos em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15, onde o apóstolo Paulo ele fala coisas importantes para nós. Ele diz que nós fomos enxertados em Cristo, e é por causa de Cristo que nós temos vida, e nós precisamos enraizar as nossas vidas em Cristo, na sua palavra, na oração e o servir dentro da igreja. Assim ficaremos firmes na fé até chegarmos aos céus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Assim termina a leitura da epístola.
Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13, onde os discípulos de Jesus fazem uma oração que é sua e é minha. Eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus não apenas ensina a orar, mas Ele promete que a nossa oração será ouvida por Deus e Ele nos responderá. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhes dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Jesus, o Redentor, quem te
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Que nós meditar nas palavras de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15, ressaltando o tema Vivamos em Cristo. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, a natureza é maravilhosa, ela nos ensina muita coisa. Gostaria de falar sobre o carvalho. Carvalho é uma das árvores que se destacam na natureza. Os cientistas analisam os carvalhos de uma região para ver quantas tempestades já passaram pela mesma. Isto acontece porque quanto mais tempestades vêm batendo contra o carvalho, mais ele aprofunda suas raízes na terra e mais o seu tronco se fortalece. Esta é uma das diferenças básicas do carvalho e de outras tantas árvores. Algumas árvores têm raízes superficiais e quando vem a tempestade contra elas, derruba. Por outro lado, quanto mais tempestades sobrevêm sobre o carvalho, mais ele fixa suas raízes na terra e mais ele fortalece o seu tronco. É sobre esta questão que o apóstolo Paulo fala hoje no texto de Colossenses 2, 6 a 15, quando diz lá nos versículos 6 e 7: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Vivamos em Cristo enraizados nele. Você sabe o que é um enxerto de árvore? Enxerto de árvore é quando você pega um galho de uma árvore e você coloca ele junto de uma árvore, de outra árvore, e ele, pela união, começa a receber dessa árvore os nutrientes e aquele galho que estava morto passa a viver e dar frutos. É mais ou menos isso que aconteceu com você. Quando você foi batizado, você foi enxertado em Cristo. Você e eu, pecadores, perdidos e condenados por causa dos nossos pecados, através do batismo, recebemos de Cristo perdão, a vida e a salvação eterna. Fomos enxertados em Cristo e agora recebemos de Cristo paz, amor, fé, esperança, alegria, salvação eterna. É Ele quem nos alimenta espiritualmente para que nós possamos caminhar por este mundo tão complicado que vivemos. E quando nós sofremos as tempestades dos problemas e dificuldades, é por causa de Cristo que nós, como carvalho, ficamos firmes em nossa fé. Nós fomos feitos cristãos. Efésios 2,4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E Gálatas 3, 26 e 27 diz: Pois por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação, e já agora temos uma nova vida. Como o apóstolo Paulo bem disse em Gálatas 2,20: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim como o carvalho fixa suas raízes profundamente na terra para vencer os problemas e dificuldades da natureza, nós cristãos, quando somos assolados pelos problemas, dificuldades e aflições desta vida, fixamos as nossas raízes da fé, da esperança e do amor em Cristo, na palavra de Deus, na oração, e continuamos firmes a nossa caminhada rumo aos céus. Os problemas e as dificuldades da vida são como as tempestades que vêm sobre o carvalho. Elas não vêm para nos derrubar, para nos destruir. Deus permite que venham para nos fortalecer. Deus permite que venham para que nós fiquemos mais enraizados,
em Cristo e mais fortes na fé, na esperança e no amor. Vivamos em Cristo, enraizados nele e edificados nele. Colossenses 2,7 diz que nós cristãos que estamos enraizados em Cristo, para nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, na oração e no adorar e servir a Cristo. Nós precisamos, como cristãos, crescer, segundo o apóstolo Paulo, em ações de graças. Tem cristãos que são como algumas árvores, têm as suas raízes da fé e do conhecimento da palavra de Deus bem superficiais, e é por causa disso que quando vem os problemas desesperam, abandonam a fé e seguem o que o mundo diz. Preocupado com isso, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Hoje, você, eu e as nossas famílias, nós somos bombardeados diariamente por ideias, por filosofias, por pensamentos, por caminhos novos que prometem felicidade longe de Cristo, longe da palavra e vivendo em pecados. Muitos cristãos, por falta de profundidade no conhecimento da palavra de Deus, são enganados, são enrolados pelo mundo e lhes é roubada a fé, e lhes é roubada a salvação eterna. Graças a Deus, nós hoje temos acesso fácil à palavra de Deus. Podemos ler a Bíblia e meditar nela diariamente em nossas casas. Podemos orar e participar da igreja. Infelizmente, muitos cristãos estão tão envolvidos com as coisas deste mundo que dizem: eu não tenho tempo para Deus, para a palavra de Deus, para a oração e muito menos para a igreja. E vão ficando fracos na fé, até perdê-la completamente. Como aquele homem da história que Jesus contou em Mateus 16:26, que viveu só para trabalhar. Trabalhava de dia, de noite, todos os dias da semana. Ele queria ficar rico e realmente conseguiu ficar rico. E quando ele disse: agora vou aproveitar a vida, veja o que Jesus disse: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Ele morreu e perdeu o mais importante que ele tinha. Dinheiro e bens materiais, estimado irmão e irmã, nós precisamos sim para viver neste mundo. Mas felicidade, paz, amor, alegria, fé, salvação vem de Deus. Sentido de vida vem de Deus através da sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo, ele vem para nós dizer assim: vivamos em Cristo, enraizados nele, edificados nele. Como o carvalho, nós nascemos pequenininhos, o carvalho nasce pequeno, mas à medida que vamos crescendo, crescemos também no conhecimento da palavra de Deus, na oração, no adorar e servir a Cristo na igreja e no viver como cristãos deste mundo. As alegrias que temos na vida são motivos para nós agradecermos a Deus, porque as alegrias são bênçãos de Deus, e Deus nos abençoa para que nós aprendamos que tudo de bom vem dele. Os problemas, quando vêm, Deus permite para que nós aprendamos a confiar mais nele, a nos aprofundarmos mais na sua palavra, na oração e a servir e adorá-lo na igreja. Os problemas vêm não para destruir o cristão, eles vêm para fortalecer a nossa fé e para dependermos mais de Deus. Como diz o Salmo 37:5, entregue sua vida ao Senhor, confie nele, mas ele fará. Como o carvalho que cresce para o alto, aprofundando as suas raízes na terra e ficando mais forte a cada tempestade, nós estamos crescendo e caminhando para o alto, para o céu. Firmamos nossas raízes na fé cada vez mais profundamente. Firmemos as nossas raízes na palavra de Deus, na oração, e sirvamos a Cristo juntos da igreja, porque assim venceremos todo tipo de problemas, dificuldades e aflições.
Estimados irmãos e irmãs, vivamos em Cristo, enraizados nele e edificados nele. Na leitura do Antigo Testamento, lá está Abraão. Abraão olha para Sodoma e tem pena de Sodoma, das pessoas de lá, porque Deus iria destruí-las. E Abraão ora a Deus. E Abraão intercede pelo povo de Sodoma. E Deus ouviu a oração de Abraão e respondeu, cada uma das vezes, ao ponto de dizer: se tiver 10 pessoas que creem em mim, eu não vou destruir a cidade. Deus também ouve você. Quando você estiver bem em sua vida, aprenda, agradeça a Deus em oração e sirva a Ele. Quando tudo estiver mal em sua vida, quando você estiver triste, desanimado, aflito, aprofunde a sua raiz na palavra de Deus, busque nela força, conforto, fortaleza. Aprofunde as suas raízes na oração e juntos da igreja continue a servir a Cristo. De tanto o carvalho ser afligido pelos temporais e de tanto ele aprofundar as suas raízes na terra e ficar mais forte, quando ele está adulto, basicamente nenhuma tempestade pode derrubá-lo. Que nós sejamos como carvalho em nossas vidas, que nós tenhamos uma fé firme, que não nos deixemos envolver por este mundo, que não nos deixemos enganar pelas ideias e filosofias deste mundo, mas que firmados em nossa fé e no conhecimento da palavra de Deus, e juntos da igreja, continuemos firmes a nossa caminhada rumo ao alvo, a vida eterna nos céus, porque um dia você chegará lá nos céus, e lá estará o teu Senhor pronto para te receber com um grande abraço, e dizer assim: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu e firmou a sua vida em mim. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos porque nós, pecadores, fomos trazidos das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Temos Cristo em nossas vidas, recebemos de Cristo ânimo, força, esperança, fé, amor, alegria.
O sentido de nossas vidas está justamente na presença de Cristo em nossas vidas e na certeza da vida eterna nos céus. Não deixa, Deus, que nenhum vento e tempestade de problemas, dificuldades e aflições e tentações nos tirem a fé, a esperança e o amor. Que como carvalho, firmados em Tua palavra, firmados na oração, firmados na igreja, possamos continuar a nossa caminhada de fé, porque nós sabemos onde queremos chegar, aos céus. Que nós possamos sempre reconhecer a Tua presença em nossas vidas, que nós possamos Te amar acima de todas as coisas, que nós possamos agradecer todos os dias pelas bênçãos derramadas, e que nós possamos confiar que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.